Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo começando aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero primeiro dizer que estou com essa make linda, maravilhosa, porque eu gravei lá pro meu Instagram. Então se você não me segue lá e gosta de maquiagem, me segue lá, @vibogarelli, o link tá aqui embaixo também pra quem quiser. E finalmente, gente, finalmente o semestre acabou. Primeiro semestre de farmácia. Pra quem não me conhece, meu nome é Vitória Bugarelli. Eu tenho 20 anos e faço faculdade de farmácia na FHO Uniararas. E como prometido no começo do ano, estou aqui para contar para vocês sobre como foi o meu primeiro semestre. Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que eu quero gravar um vídeo respondendo as perguntas de vocês aqui do YouTube sobre faculdade, sobre os meus estudos, sobre minha vida agora na faculdade, o que eu achei que mudou, enfim, qualquer coisa que vocês queiram me perguntar relacionada a esse mundo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo gravando, respondendo essas perguntas de vocês, então bora! A primeira coisa a ser dita é que a minha faculdade é uma faculdade particular, ela fica na cidade de Araras, eu moro em Mogi Guaçu, São Paulo, interior de São Paulo. Araras fica a 60 quilômetros daqui, então eu vou e volto todos os dias, eu estudo no período da manhã, minhas aulas são das 8 às 11h30, eu acordo 5 horas da manhã, pego a van 6h10 para chegar lá na faculdade 5 para as 8, saio de lá 11h30, 11h40, às vezes, quando a gente atrasa um pouco, e chego em casa 20 para uma, mais ou menos. Importante dizer que na minha faculdade existe o núcleo comum. O que é o núcleo comum? O núcleo comum existe em dois tipos de curso, em duas áreas, na verdade. Nas exatas, que são a parte da engenharia, lá na minha faculdade, tá? E na parte dos cursos da área da saúde. Então, esses dois núcleos que existem, eles são basicamente assim: pegam pessoas de todas, por exemplo, pegam pessoas de todas as engenharias. E durante o primeiro, o segundo e eu acho que o terceiro ano da engenharia, eles têm as matérias do núcleo comum, que é tipo cálculo, física, geometria analítica, esse tipo de coisa. E a mesma coisa na área da saúde. Na área da saúde, a gente considera como sendo o núcleo comum o primeiro ano de faculdade, que é o primeiro e o segundo semestre, que é o que eu estou agora, né? Terminei o primeiro semestre. Na minha sala esse ano, tem pessoas dos 6 cursos da área da saúde. Então, tem pessoas que fazem farmácia, biomedicina, biologia, enfermagem, estética e fisioterapia. Esses 6 cursos tem pessoas dentro que fazem esses 6 cursos na minha sala, e só de sexta-feira que a gente tem a matéria do nosso curso específico. Então, basicamente, de segunda a quinta, a gente convive com pessoas de todos os cursos e tem as matérias que são comuns a todos, que a gente precisa ter para ter uma base para as próximas matérias do nosso curso que virão. E no decorrer dos anos, a gente também tem algumas matérias que são consideradas núcleo comum. Na farmácia, eu tenho matéria de núcleo comum até o quinto ano. Então, até o quinto ano, vão ter alguns anos que eu tenho matérias que são em comum com algum outro curso. Por exemplo, eu sei que eu acho que no terceiro ou no segundo ano eu tenho uma matéria em comum com a biomedicina. Então, eu vou ter matéria, eu vou estar numa sala junto com as pessoas que fazem biomedicina nesse dia específico. Para falar sobre as matérias, gente, eu vou começar mais ou menos por ordem, mas eu vou deixar uma matéria em específico pro final que eu quero falar bastante. Começando com biologia celular. Biologia celular, gente, é nada mais nada menos que a gente aprende o básico da bioquímica, então o que são proteínas, o que são carboidratos, lipídios, esse tipo de coisa. Só que um pouco mais aprofundado do que a gente vê no ensino médio, assim, do que a gente vê pro vestibular, mas assim, pouca coisa aprofundada, porque na real a gente vai ter uma matéria específica, bioquímica específica, se eu não me engano, no segundo ano, no terceiro semestre, se eu não me engano. Então a gente não aprofundou muito, mas a gente precisava dessa base para começar a parte de célula. Então, gente, biologia celular é isso, sabe? Célula. Então é organelas, esse tipo de coisa. Eu sou completamente apaixonada por biologia e por essa parte da biologia. Então eu não tive dificuldade nenhuma na matéria. A única coisa é que é muito conteúdo, a gente aprende muita coisa e é muito mais a fundo, muito mais profundo do que o que a gente vê no ensino médio e para vestibular, esse tipo de coisa. O meu professor é maravilhoso, eu gosto muito, muito dele mesmo. Então, assim, facilitou muito. A didática dele, pra mim, sempre foi muito boa, então eu consegui aprender, eu consegui entender e foi de boaça pra mim. Eu tive também leitura e produção textual, pra começar falando que o meu professor é incrível. Ele é muito engraçado, ele é, tipo, louco. Mano, sério, ele é muito, muito, muito legal, eu gosto muito dele. Mas eu não vou ter mais aula com ele, infelizmente. Essa é uma matéria que eu fiquei meio um ponto de interrogação, tipo, como assim? A gente vai ter que fazer redação, a gente vai ter que realmente produzir textos, mas na verdade não, gente. Eu falo que é português nessa matéria, porque não foge muito disso. A gente vê muita coisa de vícios de linguagem, erros gramaticais, texto verbal e não verbal. É meio que uma base porque a gente precisa para, por exemplo, fazer seminários,
para artigos, para o TCC, né, que a gente precisa saber escrever. Então é basicamente isso, o básico da gramática que a gente precisa saber para a gente escrever bem. Matemática aplicada, quando eu li esse nome, eu falei, gente do céu, deve ser assim uma coisa, meu Deus, uma matemática quase um cálculo, assim, quase uma engenharia, né? Eu falei, meu Deus, matemática aplicada deve ser assim, a matemática, né? Mas na verdade não, gente, é tipo a matemática básica do básico do básico, sabe? Tipo, notação científica, regra de três, a gente viu também logaritmo, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Porque a área da saúde, principalmente a farmácia, a gente trabalha muito com números pequenos. Então a gente precisa saber notação científica, a gente precisa saber arredondar os dados, a gente precisa saber fazer regra de três, a gente precisa saber logaritmo. Por conta de várias fórmulas que a gente tem que usam logaritmo. E graças a Deus, gente, as matérias de exatas, né, que é matemática e química, a gente pode usar calculadora, tanto na aula quanto principalmente na prova. Então, é super tranquilo. Eu já tenho um pouco de dificuldade, na verdade eu sempre tive, né, dificuldade em matemática, então pra mim, assim, não foi uma coisa 100% fácil. A minha nota da prova foi na média. É uma matéria que a gente precisa saber fazer conta pro resto da nossa vida, seja se você for trabalhar em uma área que tenha isso, ou se você for, sei lá, pro mercado, você precisa saber fazer conta. Então, são coisas necessárias e são coisas que a gente precisa saber. A minha professora era super legal, eu vou ter bioestatística com ela no semestre que vem, então não me livrei dela, mas eu gosto dela. E o que ela passa na aula é exatamente o que cai na prova, e ela sempre dá muita lista de exercício, tem a apostila dela, então assim, não é uma coisa 100% difícil de você ir bem ou de você entender, não, é que realmente eu tenho muita dificuldade, mas é tranquilíssimo, gente, é essa parte básica do básico da matemática mesmo. Química geral. Bom, quem já pesquisou um pouco sobre farmácia sabe que é um curso que é basicamente muita química. E é por isso também que eu escolhi esse curso, eu sou apaixonada por química. Química e biologia são minhas duas matérias favoritas, sempre foram. Química geral, gente, é o básico da química. É o que a gente precisa da química para ter as outras matérias, e enfim. Só que o que acontece? Eu não me dei muito bem com o meu professor, com a didática do meu professor. Ele é muito legal, ele é um amor, nossa, eu gosto muito dele como pessoa. Mas como professor, não vai. Ele é um professor que ele enrola muito, ele às vezes se perde um pouco nas coisas. Eu acho que ele dá exemplos demais, ele foge muito do conteúdo. Então eu tive muita dificuldade assim em entender, principalmente na P2, na última prova. Nossa, eu achei que eu tinha ido super mal, mas graças a Deus eu fui bem, obrigado, senhor. Basicamente as matérias que a gente teve foram coisas básicas. A gente teve ligação, química, a gente teve sobre tabela periódica, né? Entender como ver as coisas na tabela periódica. A gente teve distribuição eletrônica, interações interatômicas, mol. E a gente também teve em química, em biologia também. Esqueci de falar, em biologia a gente teve a parte prática também, aulas práticas. A gente teve aulas de osmose, a gente teve aulas sobre divisão celular, inclusive eu tive uma prova de focalização disso. E em química também a gente teve a parte prática. Em química, a parte prática não teve tanto a ver assim com a teoria. A gente teve prática de dissolução de soluções, né? Então, diluição de líquido também, pesagem, essas coisas assim. Porque principalmente na farmácia a gente vai ter muito contato com o laboratório de química e de bioquímica, porque a gente tem muitas matérias que são práticas, muitas matérias em que a gente vai aprender a fazer cremes, como cosmetologia. Então a gente vai mexer com os materiais de laboratório, então balança, as vidrarias, então a gente precisa saber de tudo isso. Por isso que a gente tem essas matérias introdutórias e bem básicas agora no primeiro semestre. Por último, gente, a matéria que vocês viram mais study vlogs neste canal e que eu sei que não é todo mundo que gosta. Eu era uma pessoa, gente, vocês vão ver no vídeo que eu vou postar sobre como eu decidi o meu curso, que eu vou explicar sobre essa matéria, que eu tinha um ranço enorme dela antes de decidir fazer esse curso, que é o quê, gente? Anatomia. Anatomia foi sempre o meu medo, assim, master. Mas eu entrei na faculdade, assim, não pensando tanto nela. Tanto que a minha primeira aula, quem viu o primeiro study vlog daqui no canal, viu que a primeira aula que eu tive na faculdade quando eu entrei foi anatomia. Então eu já tive, assim, um pequeno baque. Mas, assim, gente, é uma matéria que me surpreendeu muito. A gente viu agora no primeiro semestre sistema esquelético, articular, muscular, nervoso e tegumentar. Tegumentar foi o único que a gente não teve prática. Mas, assim, gente, sistema esquelético é uma coisa assim, ó. A parte prática eu tô falando, tá, gente? A parte teórica deles é normal, gente. É como a teoria de qualquer outra matéria. Você vai
estudar, você vai fazer exercício. Exercício não, né? Tipo, você vai aprender, você vai ler, você vai fazer resumo e tudo mais normal. Agora, a parte prática que é um negócio que pega, né? A parte de ossos, gente, é uma parte assim, que é daquele carinha lá de baixo, sabe? Porque, gente, não é possível. É assim, num osso você tem 50 coisas pra decorar nele. É tipo quase impossível, assim. Eu fui muito bem, eu errei só uma coisa nas 2 provas práticas que eu tive. A primeira prova foi de sistema esquelético e de articular. Articular é muito mais fácil porque a maioria tem o nome do osso. Então, por exemplo, articulação rádio-ulnar. Então, você sabe que é a articulação que liga o rádio na ulna, não é mesmo? Então, é fácil, assim, de você ligar as coisas. Mas osso foi uma coisa muito complicada pra mim. A articulação eu amei, 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 amei. Muito, gostei demais. Sistema muscular foi uma coisa que no começo eu tive. Nossa, eu falei, gente, como é que eu vou decorar isso? 119 músculos, meu Deus, é muito músculo. Principalmente a parte aqui do antebraço e da parte aqui, ó, da perna aqui, sim, estou de pijama. É muita coisa, gente, é muita coisa. E eles são muito iguais, eles são muito perto, é muito fácil de você confundir. Então é muito complicado. Mas depois, quando eu comecei a realmente pegar firme pra estudar e pra ver as coisas, eu comecei a ver que é muito fácil. Não é que é fácil, mas eu comecei a gostar, sabe? Eu comecei a olhar a matéria, não com aquilo, tipo, ai meu Deus, eu tenho que decorar tudo isso, nossa, que merda. Não, mas eu comecei a olhar pra matéria e, tipo, olha, cara, é uma coisa que é legal, é interessante eu saber que músculo que tem aqui. Eu vou usar todos os músculos que eu aprendi? Não vou usar nem um terço dos músculos que eu aprendi. Mas é muito legal, gente. Sistema nervoso, então, é uma coisa assim incrível, incrível, incrível mesmo. Tanto a parte teórica quanto a parte prática. A parte prática é muito bonitinha, as coisinhas assim. Tem algumas peças que são coloridas, né? Que tem pigmento azul, coloração azul, né? Que eles colocam. E nossa, gente, é muito legal, sério. Sistema tegumentar foi tranquilo, a gente teve só uma questão na nossa prova que caiu de sistema tegumentar, porque é bem curtinho, não tem muito o que falar, não tem muito o que aprender. E eu amei, gente, sério. Eu tenho anatomia ainda no segundo semestre, então vamos ver como vai ser. A única parte ruim de anatomia é o cheiro de formol na aula prática. No primeiro bimestre, na parte de osso e de articular, não foi tanto, mas a parte que entrou sistema muscular e sistema nervoso, gente, o cheiro era tipo, nossa, muito forte. Eu ficava com dor de cabeça quase sempre. O meu olho lacrimejou demais, 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 demais. Principalmente porque tem um corpo, né? Lá no laboratório, na parte do sistema muscular. Então, quando a gente chega perto dele, nossa, o olho é coisa, sabe? Eu sempre ia de óculos nas aulas. Então, ai, gente, mas é muito legal, sério, vale muito a pena. Se você aí acha ruim ou se você acha que você não vai gostar, eu tinha muito medo de ter nojo. Falam que a parte do segundo semestre é pior, né? Porque a gente vai ver os órgãos internos e tal. Não sei, vamos deixar para o segundo semestre. Pausa nesse vídeo que, gente, como assim eu esqueci da minha quinta matéria, a matéria mais importante pro meu curso, gente, Introdução à Farmácia. Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês agora. Bom, Introdução à Farmácia é a matéria que a gente tem de sexta-feira, é a matéria específica que a gente tem agora no primeiro ano. Eu tenho Introdução à Farmácia 1 agora no primeiro semestre e Introdução à Farmácia 2 no segundo semestre. Todos os cursos da área da saúde têm esse dia, que é o dia específico que a gente fica cada um no seu bloco e tudo mais, que eu fico até em bloco diferente, já mostrei em vários vlogs aqui pra vocês. E, gente, é muito legal essa matéria. A gente tem a parte teórica, quanto também a parte prática. Basicamente, o que a gente aprendeu nesse primeiro semestre foi aferição de pressão, aplicação de injetáveis. Então, a gente fez a prática de aplicação de injetáveis, tanto intramuscular quanto subcutânea. Tanto assim, aplicação de injeção, tipo, no bumbum, quanto aquelas que são aqui no braço, não, né? Aqui atrás, que são mais superficiais, digamos assim. Mas só para explicar para vocês, a gente não faz a aplicação do líquido e tal. A gente só abre, né? Só faz a parte de colocar a agulha e retirar, pra gente aprender como que se coloca, como que se retira. É muito legal mesmo. No semestre que vem a gente vai aprender a tirar sangue. Eu estou um pouco nervosa, mas tudo bem. Aí depois de aplicação de injetáveis, a gente viu também. Nossa, eu não lembro muito, mas a gente fez teste de glicemia, né? De glicemia capilar, do dedinho, que tem vlog aqui no canal mostrando, inclusive. A gente viu sobre diabetes, sobre. Dentro de diabetes, a gente teve uma aula sobre os alimentos, né? Que eu falei com vocês também que a gente teve um projetinho. Sobre. Tipo assim.
o que tem nos alimentos que a gente não enxerga, sabe? Tipo, o açúcar que tem no miojo, o açúcar que tem no ketchup, que inclusive tem muito açúcar no ketchup, mas a gente finge que não. Brincadeira, a tal da comida invisível, né? Que a gente não vê e não liga tanto e acha que, não tem, sendo que na verdade tem muito. Então, basicamente, de teoria não, de assunto que a gente teve foi isso. A nossa prova foram duas provas teóricas, a gente teve, tanto no primeiro bimestre quanto agora no segundo. Agora no segundo foi online, porque a gente não teve aula, no dia que era pra ter sido a prova, mas foi muito legal não, foi fácil também, foi tranquilíssimo. E é isso. Mas é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma matéria, sobre alguma coisa, como eu falei, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre a faculdade, sobre os cursos e as dúvidas que vocês tiverem. Não esquece de seguir lá no meu IG. Nessas férias eu não vou estar postando muito por lá, mas assim que voltar às aulas eu vou começar a postar bastante. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.